Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, terceiro episódio, e hoje a gente vai falar sobre felicidade no trabalho, natural ou necessária. A gente trouxe aqui duas megas especialistas para falar sobre o tema. Primeiro, Juliana Rebelo, psicóloga com MBA em Gestão de Pessoas, já realizou o sonho de morar e estudar no exterior, se formou aos 40 anos em administração nos Estados Unidos, muito chique, e é apaixonada por pessoas e pelos seus dois filhos, Matheus e José. Com 12 anos de experiência em empresas de grande porte, multinacional, já foi BP, enfim, uma experiência incrível. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Lucas. E ao lado dela, Tayla Oliveira, como ela mesma se define, uma psicóloga work lover, pós-graduada em gestão de pessoas e chefe happiness officer, que é bem sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Possui mais de 10 anos de experiência em RH, é coaching pela AICIS, coautora do livro O Poder do Óbvio, que está aqui comigo, inclusive eu quero um autógrafo hoje. É casada, possui um filho de 4 patas, que é a sua maior motivação, e é apaixonada pela evolução do ser humano. Seja muito bem-vindo, Tayla. E para começar esse bate-papo, eu queria trazer um questionamento para vocês, que eu estava até pensando e pesquisando sobre isso recentemente e me veio caiu essa ficha em mim, né? A gente fala de felicidade há muito tempo enquanto indivíduo. Eu acho que é um tema que cada vez a gente vê mais presente em trocas, até em perspectiva de vida. E hoje isso está entrando mais nas empresas, né? Falar de felicidade no trabalho e tal. E eu acho que aí já traz um contraste, porque ainda tem uma grande parte da sociedade e do mundo que vê o trabalho como algo, né, em que eu vou ao trabalho, ganho dinheiro, estou fazendo isso pela minha sobrevivência e a minha felicidade está fora do ambiente de trabalho. E tem até uma coisa curiosa que happy hour, né? A hora feliz. A hora feliz é depois do trabalho. Olha que curioso. A gente já tá aí vivendo, né, no dia a dia isso, se entranhando pelos nossos comportamentos. Eu queria perguntar pra vocês, dá pra falar de felicidade no ambiente de trabalho? Com certeza. Acho que tá vinculado, né, de uma forma global pro indivíduo, né? Então, quando a gente fala de felicidade, esse indivíduo está feliz não só na vida pessoal, mas na vida profissional também, né? O peso que isso carrega, né? Até porque é muito tempo que a gente dedica a esse trabalho, né? Então, se a pessoa deixa o trabalho como uma parte de obrigação e infelicidade e deixa a felicidade para depois do trabalho, para o final de semana, com certeza isso não é sustentável para o futuro, né? Acho que a gente tem visto isso hoje aparecer mais. Até nesse momento que a gente viveu agora do mundo, isso ficou ainda mais relevante, né? Pessoas vendo como que não estavam felizes com essas carreiras, com essas ocupações, né? E que não é sustentável realmente viver uma vida que você só tá feliz na aposentadoria, no final de semana, né? Não é sustentável nem produtivo, eu acho. Nem produtivo, né? Verdade. Acho que tá muito claro para todo mundo o quanto que a felicidade impacta na nossa performance no dia a dia, no trabalho, né? Quanto que essa sensação de bem-estar faz a gente produzir de uma forma mais plena, né, no trabalho. E a gente é uma pessoa só, né? Somos seres integrais e sistêmicos, né? Não dá pra separar, né? Antigamente falava, você entrou na empresa e deixa seus problemas pessoais da porta pra fora. Nossa. É impossível, né? Porque você tá lá trabalhando, aí seu filho tá doente em casa, ou seu marido bate com o carro, ou sua mãe tá internada, como é que você desconecta? Não tem como. Né? Então, acho que essa conexão hoje que a gente entende como somos seres integrais, o trabalho faz parte da nossa vida, então muita gente fala do sextou, né? Vou esperar sexta-feira para ser feliz. E eu falo que não, a gente tem que segundar, né? Segunda-feira tem que ser feliz, pra gente produzir bem e ser feliz a semana toda, não só no final de semana. E eu acho que é uma questão que é importante ter essa separação, assim, porque ok, é importante você ser feliz no seu trabalho e gostar daquilo que você faz, mas é trabalho. E vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de infelicidade, vai ter momentos que você vai odiar o que você está fazendo, né? Ou que você não vai estar tão satisfeito. E faz parte, assim como na vida, né? Sim. A gente conhece pessoas que a gente não gosta, a gente tem relações que no final a gente vê que não foram tão boas. E o trabalho não é diferente. Mas eu acho que a grande questão está nesse olhar, né, para o trabalho ainda como uma única necessidade para a sobrevivência, né? E ela é uma necessidade de sobrevivência, mas ao mesmo tempo ela ocupa grande parte do seu tempo. E que interessante você poder alinhar essa grande parte do seu tempo com a felicidade, né? Que é uma coisa que eu até tenho pesquisado sobre isso, né? E visto essa questão do sucesso, né? Muita gente busca o sucesso profissional, o sucesso financeiro, independência e tal, e coloca a felicidade pós
esse sucesso, né? E como que tem pesquisas mostrando que muitas das pessoas que alcançaram o sucesso, na verdade, estavam trilhando um caminho de felicidade. A felicidade fez parte do processo para aí sim elas chegarem no sucesso. É aquela velha história, né? A felicidade não está no final do caminho, mas está no percurso, né? Na forma como você tá lidando no dia a dia para chegar no alcance dos seus objetivos, né? Fazer isso de uma forma mais leve, que você se sinta, né, mais feliz na sua rotina e no seu processo, vai te ajudar a chegar nos seus objetivos de uma forma melhor, né? Sim, a Sônia Lyubomirsky e o Sean Aker, né, ele fala exatamente isso, que a felicidade é o caminho para o sucesso, e não o sucesso o caminho para a felicidade. Né? Então, quando a gente aproveita o caminho, aproveita a jornada, faz o que a gente ama, o sucesso é a consequência. Né? E não ao contrário. A felicidade não é a consequência do sucesso, em si, o sucesso é a consequência da felicidade. Sim, e assim, para vocês, o que é felicidade? Teria como definir esse conceito? Olha, felicidade, desculpa. Nada. Felicidade é uma coisa muito subjetiva, né? Cada um tem a sua ideia, a sua noção de felicidade. Mas tem um conceito da Sônia Lyubomirsky que eu gosto muito, que ela fala que a felicidade é uma sensação de bem-estar, de contentamento, com a imaginação de você saber que a vida vale a pena e tem sentido. Né? Então engloba tudo isso, né? Sentido, propósito, contentamento, alegria. Né? E também, óbvio, como você falou, tem momentos tristes. Mas a soma desses momentos mais positivos, né, se colocar numa balança, né, momentos mais positivos do que negativos, isso traz a felicidade. Né? E desde os filósofos, né, já tentavam definir o que é felicidade. Né? O Aristóteles ele fala de felicidade eudaimônica e felicidade hedônica. Né? Hedônica é aquela do prazer, que você tem ali a sensação de bem-estar no momento. E a eudaimônica é mais sentido, é uma coisa maior, mais profunda. Né? Então, se você juntar essas duas coisas no seu trabalho, você com certeza consegue ser feliz. E assim, até complementando, quando você vai trazendo esses conceitos de felicidade enquanto conceito mesmo, né? Enquanto estado, talvez, enquanto um conceito múltiplo, eu fico correlacionando isso com RH, porque exatamente esse ponto que você trouxe agora, da felicidade momentânea e da felicidade, talvez, né, num estado mais amplo, eu acho que é possível correlacionar isso com as frentes de trabalho do RH. Porque o RH também, às vezes, faz coisas que só querem dar aquele estímulo pontual de alegria, aquele reforço, né? Ou aquela ação que talvez nem tem, o RH acha que aquilo vai gerar um engajamento maior, só que não vai, porque é muito pontual, né? Você ter uma ação a cada tanto tempo, pontual ali, que vai gerar um ápice de alegria, e você esquecer isso durante o restante dessa jornada, né? É um erro completo, porque ele fica sempre com a sensação de que ele tá dando ali um negocinho, né? E o colaborador tá rindo e ficando feliz, e aí acaba caindo a produtividade, depois eu dou mais um negocinho, né? E fica nesse ciclo. Como se fosse uma sobrevida, né? Respira um pouquinho aí, e aí depois, quando o oxigênio acaba, dá mais uma respirada aí, né? Fica nesse ciclo aí. Que a gente percebe muito hoje em dia essa cobrança, né? Da gente se sentir pleno e feliz o tempo todo, né? E como a gente já pontuou aqui, a vida é feita de fases, não só na vida pessoal, mas na profissional. Então, é óbvio que encontrar esse equilíbrio, né? E entender, a gente se posicionar no sentido de é só uma fase, é só um momento, vamos correr atrás, né, de uma próxima etapa que traga essa sensação de volta, que é um processo mais difícil da gente elaborar, né? E aí vem muito esse suporte do RH também, né? Sim. De entender né, dessa manutenção desse processo, né? Assim. Perfeito. E até entrando nesse tema, assim, o que vocês acham? Como que uma empresa ou como que o RH pode usar essa potência da felicidade para gerar transformação dentro da empresa e da organização? Quer falar primeiro? Eu acho que o RH tem, assim, inúmeras ferramentas que podem ajudar com a recompensa, com a motivação, né? A gente trabalha para isso, né? Em função de atuar de forma que a gente consiga fazer uma manutenção de um bom clima de trabalho, né? De que as recompensas venham de forma transparente, justa, que as pessoas tenham essa sensação de bem-estar no ambiente de trabalho, né? Essa é uma das bases para o nosso trabalho como RH, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em felicidade, me vem logo à mente muito a questão do clima, do ambiente e essa sensação de bem-estar para os funcionários. E aí são inúmeras as ferramentas que a gente pode atuar aí no RH para manutenção disso, né? Tem várias ações pontuais que a gente pode fazer, né? Tanto da felicidade hedônica quanto a eudaimônica.
Então, essa coisa, por exemplo, do onboarding, né? Você chega, é bem recebido, tem aquela festa, você recebe uma caneta, um caderno, né? Isso é o ponto uau da entrada do colaborador. Mas e depois? Né? Isso acalma. E o caderno acaba, a caneta acaba, né? O que fica? Então, é legal a gente pegar essa parte, por exemplo, uma coisa fácil, que não tem custo, que todo mundo pode fazer. Pega uma carta do familiar dele, parabéns por você ter conseguido esse emprego, ou uma carta do pessoal da equipe, né, dando boas-vindas, do diretor da empresa dando boas-vindas. Isso ele vai guardar para sempre. Vai ter uma lembrança emocional, vai tocar no fundo dele. Né, vai ser algo que faça sentido e que tenha um propósito maior. E sem custo. Né, coisa barata, porque normalmente as empresas falam, mas pegar um programa de felicidade no trabalho vai custar muito caro, né? Não tem investimento para isso é bobeira, eu quero produtividade. Né? Então não entende que essas poucas ações trazem produtividade. Né? Tem até uma pesquisa que foi feita que eles falam que aumentam, deixa eu olhar aqui, 31% a produção, 3% a pessoa fica mais criativa e 37% mais vendas na empresa. Que legal. E então, muito isso, assim, tem dados aí cada vez mais comprovando essa eficácia. A gente ainda tem CEOs e diretores que não acreditam nisso, né? E hoje eu já sou muito da linha de que é assim, né? Ok, você não acredita? Tudo bem, eu não tô aqui pra te convencer, mas olha aqui esses dados que falam por si só, né? Olha aqui esses cases, olha como isso tá evoluindo. Porque não tem mais sentido, né? Eu não consigo ver mais sentido em você chegar para um diretor, para um líder e falar, olha, se o seu time tiver todo com a saúde mental afetada, pessoas depressivas, né, que estão ansiosas, que ficam tristes durante o dia, você vê esse time realmente sendo produtivo, inovando, trabalhando bem, entregando o melhor do seu trabalho ou não? Que são pressionadas o tempo todo pela entrega, que são tratadas de uma forma assertiva demais, né, que vai para um outro extremo. Enfim. Eu não consigo entender ainda como existe essa discussão de que é necessário, né? Isso faz alguma diferença, né? Eu acho que é inquestionável, assim. A gente tem hoje ainda 2 frentes de trabalho, né? Que é atuar com as ferramentas de RH em função dos funcionários e gerar essa sensibilização, né, na liderança, porque realmente a gente ainda tem muito forte e presente isso, né? Essa questão da produtividade sob pressão, né, do trabalho num nível de exigência mais alto, mas é importante a gente ressaltar isso, o quanto que as métricas hoje em dia, o quanto que a tecnologia ajuda a gente a fazer a medição disso, né? Sim. E eu acho que essa medição e essas informações ajudam muito a gente também a embasar essa sensibilização da liderança, né? Para eles entenderem esses números, como você trouxe aí, Tayla, né? São que ajudam a gente a mostrar para eles o quão estratégico hoje é o RH no suporte, né, do desenvolvimento dos funcionários e na manutenção desse bem-estar. E uma coisa que eu penso muito quando a gente fala disso, até dando um passo atrás, essa coisa da conscientização da liderança, eu gosto muito de fazer correlações do RH com uma área de marketing, com uma área de relacionamento com o cliente, porque no final das contas o cliente do RH é um colaborador, né, e não deixa de ser um cliente. E hoje, quando a gente fala de cliente, como não falar do cliente estar feliz, da felicidade do cliente? Toda empresa quer ver o cliente feliz, faz tudo para ver o cliente feliz. Então, todo mundo está preocupado com o feedback que vai receber, de produzir um NPS com um percentual alto, né? Então... Exatamente. Porque será que isso tem alguma correlação com o colaborador? Será que tem alguma correlação com a felicidade do colaborador? Eu vejo que tem total correlação. E eu acho que a tendência está justamente para mostrar isso. Assim como os clientes, né, vêm exigindo cada vez mais das empresas uma experiência positiva, né, uma empresa que tem um atendimento legal, que ela tenha transparência, ética, sustentabilidade. O colaborador começa a exigir isso da empresa também. Seja da liderança, seja da cultura, seja das próprias ferramentas que o RH usa dentro das organizações, né? Então eu acho que é uma tendência que tá vindo pelo cliente, né? E que acaba contaminando a empresa no bom sentido, né? E é importante falar assim, existem muitas pesquisas falando sobre isso, né? Inclusive tem uma que fala que quando a gente passa por momentos positivos maiores, né, o nosso córtex pré-frontal ele é ativado pela ocitocina, né? Então você consegue ter mais produtividade, você consegue pensar melhor, tomar melhores decisões. Só que isso são pesquisas científicas comprovadas,
mas que você não tem como ali dentro da empresa atuar diretamente, né? Sim. Então existem outras métricas, por exemplo, a escala do Trash, que mede o engajamento do colaborador naquela empresa. Tem a escala EST, que é de satisfação do trabalho. Tem a SRQ20, que fala da saúde mental do colaborador dentro da empresa. Então são escalas que você pode aplicar no início, né, ou antes até de qualquer intervenção de felicidade no trabalho, para você identificar qual o nível de satisfação, de engajamento, de saúde mental. E aí depois você aplica todo o programa e no final você aplica a mesma ferramenta para medir. Então você vai ter ali resultado, né? Olha, como ele estava no início do programa, como ele ficou no final. Comparativo. O comparativo. Até Então, a continuidade, né, Tayla? Medir isso contínuo, assim, eu acho que é tão bom, eu acho que é muito importante essa fotografia do início e do fim, mas eu acho que tão importante quanto é o durante, né? Sim. É você estar sempre recebendo aquele feedback de alguma forma, não necessariamente por uma pesquisa formal, por uma ferramenta, mas eu acho que tem outras formas também de ouvir esse colaborador, né? Eu vejo que muitas vezes quando a gente conversa com RHs de algumas empresas, eles estão tão preocupados com as pesquisas e dados muito macro, principalmente quando são empresas maiores, e a gente pergunta, tá, mas você perguntou para um colaborador, você trouxe um grupo ali e gerou essa discussão? Porque isso gera tanto insumo, né? Ainda mais de um assunto como felicidade, que é uma coisa que eu acho que a felicidade ela tem um conceito, mas acho que é muito múltipla, né? Eu acho que é uma coisa muito individual. Ao mesmo tempo que a empresa tem que tratar e gerar condições para que a empresa tenha um clima feliz e pessoas felizes, é muito individual, né? Então eu acho que vai impactar cada um de uma forma diferente, mas a empresa tem que estar atenta a essa diversidade. É, né? muito bom você trazer isso, porque a gente trabalha muito com jornada do colaborador para a felicidade no trabalho. Então você pega aquela estrutura pronta, vou aplicar isso na empresa. Não é assim. Porque o que traz felicidade pra mim, não traz pra Ju, não traz pra você. É subjetivo, né? Cada um tem uma história, né? Então não adianta você implementar uma coisa que eu acho que ele vai ficar feliz. E ele não vai. Tem que escutar. Sentar, olha, o que tá faltando pra você? O que faz você se manter aqui no trabalho? O que faz você se sentir bem? Né? E ir ajustando conforme cada persona, cada colaborador. E tem uma estratégia, né? Porque assim, é muito importante ouvir o colaborador, mas essa empresa tem que entender para onde ela está querendo ir, né? Então eu quero chegar nesse lugar. O que eu tenho que fazer com o meu ambiente para chegar lá? Qual tipo de colaborador que eu tenho que ter para chegar lá? Quais são os comportamentos que eu tenho que desenvolver? Porque por um lado eu ouço o colaborador e me adapto a ele, mas por outro lado eu tenho que estar seguindo um objetivo, porque também tem RH que fica ouvindo tudo, querendo atender à vontade de todo mundo, né? Servindo as pessoas demais e perdendo o foco. Não pode ser o extremo, né? Tem que ter o meio termo. E eu acho que esse ponto que você trouxe da medição ainda é um tabu, mas é muito importante, eu acho que até essa coisa do arriscar, do erro, né? Eu acho que temos essa cultura do medo do erro nas empresas e o RH, ele é grande parte, eu acho que de participar desse medo, mas eu acho que testar esse tipo de ferramenta é uma coisa que não dá para ter medo. Tem que testar, testa uma, testa duas, testa outra, cria uma nova, né? Cruza informações, porque realmente é um conceito complexo e não vai existir uma fórmula mágica, as coisas estão se construindo agora, né? Então testa, sabe? Pega a ferramenta, pega um formato, mas não deixa de medir. Eu acho que tem que ter, né, o acompanhamento como métrica, nem que seja mesmo uma pesquisa de clima que já acontece, né? Essa questão de você falar de testar, eu acho que tem a ver com a cultura da empresa, né? E como você pontuou bem aí, a questão do objetivo, né? Se a empresa define qual é o objetivo em termos de medir essa felicidade, né? De que forma eu vou utilizar essas ferramentas e esses dados que eu vou ter, né? Isso tem que estar na cultura da empresa, né? Tem que estar nos valores que os próprios líderes exercem no dia a dia, na rotina deles com as suas equipes, com seus times, né? Num feedback informal, nem sempre precisa ser aquele do processo, daquele que está formalizado, mas aquele bate-papo na hora de um café ou, né, no online sem o café, mas ligando, mandando aquela mensagem para saber. Eu acho que isso proporciona muito mais segurança, né, e confiança no funcionário para falar sobre isso, porque é um tema delicado, né, porque nem sempre tem só o lado profissional impactando, então muitas vezes a pessoa não quer se abrir, e eu acho que se
o funcionário percebe que isso é parte da cultura da empresa, que isso funciona de forma leve, que é fluida, né? Que não é uma coisa que precisa da formalização das reuniões e tudo, ele se sente mais confiante, mais seguro para se abrir, para trazer as informações, né? Isso é a segurança psicológica dentro das organizações, né? Onde ele se sente acolhido e falar, trazer ideias, sem medo de errar, sem medo de ser julgado. Isso impacta muito a saúde mental, né? Porque quando você precisa ser muito produtivo, entregar resultado, você fica estressado, fica ansioso, né? Aí acaba entrando em depressão, aí tem burnout. Então, né, quando você tem essa cultura de abertura, de segurança psicológica, você consegue trocar mais com o seu líder, né? Para poder dar ideias novas, poder desenvolver e falar assim, vamos implementar isso? Vamos errar, sim, mas vamos melhorar, entendeu? E não tem aquela coisa, não vou implementar isso, nem vou falar porque vou ser julgado, que se eu errar vou ser mandado embora, né? Isso cabe muito também dentro da felicidade no trabalho. Sim, e até esse momento todo que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, como que ficou destacado essas culturas tóxicas das empresas, né? Eu lembro muito bem quando a gente estava lá em março, né, do ano passado, até no episódio anterior que a gente teve aqui conversando bastante sobre home office, trabalho remoto, o Ricardo até comentou, as empresas estavam querendo instalar uma catraca na porta do colaborador para entender, né, quando ele saía de casa, porque queriam controlar cada minuto do trabalho, cada etapa dessa jornada. E tem muito a ver com isso, né? O líder que já tinha ali aquele microgerenciamento no presencial, ele quis adaptar isso para o remoto. Só que o negócio virou ainda mais complicado e mais caótico. Por quê? Porque agora eu tô na casa desse colaborador. A cobrança muda muito, né? E muda pro sentido pior da coisa, se ele continua com essa cultura. Então, o que eu senti nesse momento que a gente viveu foi essas empresas mostrando realmente essas culturas que não estavam tão alinhadas, talvez, com a missão, com os valores que estavam lindos lá no site, na parede, exatamente, com os puffs coloridos das empresas presenciais, salas temáticas, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa questão que você trouxe, Tayla, das práticas, né? De querer copiar práticas. Porque eu lembro muito dessa coisa do Google, né? As empresas googletizando, né? De acordo com o que acredita. O Google fez isso, eu vou fazer isso na minha empresa e eu vou ter os mesmos resultados que o Google, né? E não, assim, pode ser que sim, pode, mas é muito ter estudo para poder testar aquilo ali e ver o que colheu o resultado. Eu acompanho muito pessoas no LinkedIn, até compartilhando de empresas e falando, nossa, eu preferia muito mais ter isso aqui, ter feedback do meu líder do que ter uma sala com o tema do Star Wars, por exemplo. Eu preferia muito mais ter uma liderança que inclui os colaboradores para tomar a decisão do que ter pizza na sexta-feira, sabe? Então é isso, assim, é aquele tema que a gente começou falando, né? O RH ele quer injetar aquela pílulazinha de felicidade, porque, óbvio, todo mundo gosta de pizza, né? Mas o quanto que isso é sustentável para o futuro, né? O quanto que realmente isso aumenta essa sensação de bem-estar de cultura. Muito pouco no longo prazo, a não ser que isso seja encadeado com outras ações. Aí sim, não é que toda empresa que faz isso está errando. Eu não acho que é isso também. Eu acho que tem que estar, né, ligado a um contexto, a um planejamento e a outras ações que embasam essa prática, né? Para que tenha uma correlação. Mesma situação. A pessoa chega lá, recebe o caderninho, a garrafinha, mas não recebe o crachá, não recebe a senha de acesso pro computador, não tem ninguém para explicar o que tem que fazer. Largam para trabalhar, né? Qual o sentido disso, né? Não tem. É só para inglês ver, né? Põe lá a plaquinha, foto no LinkedIn, que chegou, foi bem recebido. E depois, não tem com quem falar, não tem como botar ideia, não tem sistema para trabalhar. Só uma coisa superficial, né? Um ponto que eu acho que, assim, norteia muito para mim a felicidade é a própria comunicação, né? A gente tem visto muito esse tema da comunicação surgindo mais forte, cada vez mais, porque realmente é um problema generalizado. E a própria relação disso com, né, comunicação não violenta, que eu acho que são temas que estão muito ligados à felicidade e que embasam isso, né? E que eu acho que o RH tem esse papel de levar esse tipo de discussão em prática para dentro das empresas. Eu ainda vejo muitas empresas que, como você falou, estão muito focadas em talvez canais de comunicação, ferramentas, processos, estruturas, mas tem uma liderança que tem uma comunicação violenta, né? Tem um gestor que
assedia os colaboradores, né? E esse contraste, né, fica muito vivo na qualidade de vida do colaborador. E aí o RH não entende quando, por exemplo, passa uma pesquisa e tem lá dados, né, críticas ao trabalho da empresa, né? Então, o que vocês acham, assim, pensando em ações práticas realmente, o que empresas podem fazer para levar esse tema para dentro da empresa, como introdução, né? Uma empresa que não trabalha isso, ou que nunca levantou essa pauta, o que ela pode fazer para iniciar? Eu vivi agora há pouco tempo com a aplicação de uma pesquisa de clima em um cliente, um pouco disso que você falou, da sensação do bem-estar dos funcionários versus a questão da comunicação, né? É uma empresa que costuma celebrar bastante os bons momentos, tem um clima maravilhoso, tanto tinha no escritório quanto no perfil remoto, de acolhimento, de investimento em pessoas. E aí, quando você faz a aplicação de uma pesquisa de clima, você consegue visualizar isso no resultado, né? Os funcionários trazem isso pra gente como um ponto super positivo. Mas, em contraponto, a gente tem a questão da cultura da liderança, que ainda aparece pra gente numa pesquisa de clima deixando a desejar. Então, o que a gente faz com base nessas informações, né? Já que a pesquisa de clima é uma ferramenta bem importante para a gente avaliar essa questão do bem-estar e felicidade do funcionário, é utilizar essa informação e aplicar algumas práticas que possam desenvolver essa liderança, melhorar essa competência de comunicação da liderança, né? Então, como em outras ferramentas de RH, a gente está avaliando esse gap e vai na prática aí, né? Fazer reuniões, trazer esse tema, enfim, e executar isso na prática para que possa equilibrar, né? Para que esse outro ponto da comunicação possa ser no futuro e trabalhar de forma no longo prazo, que isso traga impacto positivo para o bem-estar do funcionário, né? O papel do líder é muito importante nesse processo, né? Porque muitas das vezes a alta diretoria até compra essa ideia de felicidade no trabalho, quer movimentar, quer fazer. Mas se o líder não entende e não sabe comunicar isso, né, para sua equipe, vai estragar todo o projeto da alta liderança. E ao inverso também. Né? Se o pessoal lá da equipe quer fazer uma roda de conversa, quer desabafar, quer ter essa segurança psicológica em trazer algo novo, e o líder está fechado, isso vai impactar na produtividade no trabalho e vai chegar na alta liderança de uma forma totalmente contrária. Então, um ótimo ponto de partida é conscientizar essa liderança, né? A liderança. É trazer essa galera para comprar esse projeto e falar, olha aqui, olha esses dados, olha essas empresas, olha o que está gerando, né? Vamos pensar em soluções aqui para trazer isso para a realidade. Eu acho que o RH, ele também tem que parar de querer inventar tudo do nada, né? E trazer a galera para pensar junto. Muito melhor do que o RH ficar pegando ferramentas e trazendo para a empresa, trazer o líder e falar, né? O que você acha que poderia deixar o seu funcionário mais feliz? Seu time. O que você acha que seu time está sentindo, né? E envolver ele nesse processo, né? Ter esse senso de pertencimento mesmo, né, Thalia? Sim, trazer ele para juntinho, né? Juntinho, mas assim, colado, grudado. Né? Para ele entender a importância desse processo, né? Então, desmistificar essa coisa de felicidade do trabalho não existe, para trazer que isso é importante para a saúde mental e para a produtividade. Além da produtividade, é importante para a sustentabilidade da empresa. Né? Porque se você vai para uma empresa que não tem essa visão, ela não vai ter futuro. Porque hoje a nova geração, né, geração Z, geração Y, né, tá aí querendo isso, com fome disso, né? Tem mais trabalho com propósito. Então, se você vai para uma empresa, né, que não tem ligação nenhuma, que você não tem esse fit cultural, você vai sair e vai para outra, e você vai acabar perdendo funcionários, sua empresa vai morrer. E como isso tem acontecido com empresas assim tradicionais que a gente sempre viu com resultado, assim, marcas que as pessoas queriam muito trabalhar e hoje estão aí, né, na boca das pessoas falando de questões sérias que essas empresas aplicam internamente, né? E é muito isso, não é sustentável, né? Ok, o resultado agora, mas a custo de quê? Né? E é muito difícil ser uma empresa que não quer sobreviver nos próximos anos. Ela quer crescer, ela quer, né, ser a maior, ser a melhor, enfim. Então, é muito isso, é olhar para esse médio e longo prazo, né? Porque não tem como ver uma empresa no futuro que tem colaboradores, né, que não estão ali satisfeitos com aquele trabalho. Essa nova geração não tem mais aquela coisa, né, de eu vou entrar nessa empresa, vou me aposentar nessa empresa, né, é a melhor empresa do mundo. Não. Hoje, se não fizer sentido daqui pra frente, ela não vai ficar e não vai ter ninguém que peça, vou te dar 100% de aumento de salário. Não vai ficar, porque é muito mais além do salário.
né? É algo de propósito, de sentido, de fazer o que você ama, de entender que isso é uma missão de vida e não só simplesmente o trabalho. Aí vai voltar no que a gente falou, né? Que é uma coisa só. A vida pessoal e a vida profissional. E tem, assim, levando em consideração a pirâmide de necessidade, né? Nossa, como ser humano, a gente tem na base as questões não só de necessidade fisiológicas, né? De manutenção da sua vida, do salário que você ganha para se sustentar, enfim. Mas tem a questão também psicológica, né? E eu acho que hoje o mercado está reaquecendo, a gente está num processo de retorno aí de muita gente já para o presencial, vacinada. Então, assim, a gente está vivendo esse momento de reaquecimento do mercado em que a gente percebe pessoas escolhendo, né, o lugar que vão trabalhar, porque são mais opções de vagas que estão se abrindo, não só baseadas na questão da remuneração, mas essa questão do bem-estar e do clima que a empresa oferece hoje, o quanto que um selo de GPTW hoje faz diferença, né, como marca, né, não só para o mercado, mas para atração e retenção de pessoas, né. O impacto que a gente vê isso hoje tem que ser levado em consideração pela liderança, assim, eu entendo que se faz parte da cultura, né? Você falou um pouco sobre como que o impacto da liderança é importante. Se a liderança não perceber isso e ter noção de que o funcionário que está lá embaixo, ele está olhando para a atitude desse líder, né? No dia a dia, não só nos processos formais, mas na rotina, né? O quanto que isso vai impactar, enfim, tem que estar inserido, tem que estar na cultura da empresa para que se consiga manter isso a longo prazo. E até assim, você fica falando, eu fico pensando, o RH ele tem que estar mapeando isso, né? Porque, por exemplo, se a empresa começou a fazer um trabalho de felicidade no trabalho, conquistou um selo que reconhece isso, né? Começa a ter uma melhora do NPS interno dos colaboradores. Isso começa a ficar visível para o mercado. O que acontece, ela recebe mais candidatos, ela recebe melhores candidatos, o custo, talvez, por contratação diminua, a rotatividade diminua, e aí estão os dados que ela precisa apresentar para a diretoria, para poder bancar essa ideia, né? Porque se ela fez, talvez, isso com um grupo focal, e ela testou e validou essa ideia, depois ela pode ampliar isso para a empresa como um todo. Então, é muito também o RH abrir um pouco essa cabeça, né, dos indicadores que ele tem e do que ele pode ter, né, de mapear realmente essa jornada do colaborador, desde lá antes dele, né, se candidatar à vaga, até as pessoas que estão ali namorando a empresa, até depois dele sair da empresa, né, ter esse mapeamento e pensar como que eu recolho dados dessa jornada. Tem ferramentas hoje que cuidam dessa jornada, que conseguem mapear isso tudo. Então, eu acho que ter uma visão mais ampla realmente, porque é um tema complexo, né? E tem que ser tratado de forma complexa. Eu tô fazendo agora uma formação com o pessoal da Agile People Brasil e a gente estava até falando dessa questão da diferença de complexidade para algo complexo e algo complicado, né? O complicado, você normalmente traz um especialista para tratar, porque você tem uma análise passada, você tem um histórico, é complicado, mas você tem uma quantidade grande de informações, mas dá para você se trabalhar. O complexo é outra história. Não adianta você trazer um especialista, porque são tantas variáveis que estão em mudança. É multidisciplinar. É uma coisa assim, que é isso, assim, e as pessoas estão tentando tratar isso de forma ou complicada ou até simples. E não tem como, né? Não tem como você pegar a felicidade e falar, eu vou fazer isso aqui, isso vai resolver meus problemas. Não, é uma coisa contínua, né? E eu queria perguntar mais especificamente agora para a Tayla, porque você tem essa formação nessa área de felicidade, eu queria entender como é que é isso para o RH no futuro. Essa posição, né, da formação que você fez, ela entra junto do RH? Você acha que isso vai substituir o RH? Como é que você vê esse futuro com esse cargo? Não vai substituir, né? Ela não precisa ser um psicólogo, não precisa ser alguém do RH. Pode ser um líder, pode ser um diretor, não especificamente do RH, mas precisa sim, ter essa formação para poder entender como que funciona essa jornada, como que funciona toda essa metrificação para poder conseguir realmente implantar isso, né? E foi como eu falei, a liderança precisa comprar. Pode ser só um líder, né, trabalhar em conjunto, porque para construir essa jornada, a gente precisa construir uma persona. E o RH sozinho não constrói essa persona. Ela precisa de todas as pessoas que estão na base para botar opinião, para dizer o que precisam, né? E também da liderança para indicar,
esse caminho é certo, esse caminho é errado, como a gente falou no início, né? A liderança que está ali no dia a dia com o colaborador que sabe melhor do que ele precisa do que o próprio RH. Porque muitas das vezes o RH faz o papel de apagar incêndio. Né? Pontual, né? Pontual, exatamente. Tem um problema aqui, então vamos lá apagar esse incêndio. Ah, mas surgiu outro ali, vamos correr lá. E fica nesse corre-corre e não tem tempo de ver essa visão, né? Nem ampla e nem restrita ali do individual. E de fato, quem tá na rotina com a pessoa ali vendo o dia a dia é o líder, né? É aquele velho problema do quem faz a gestão de pessoas, é o RH ou é o próprio líder, né? Sim. E faz parte do escopo da liderança viver isso no dia a dia, porque ele tá com aquele time ali, né? Na rotina dele, vai ter muito mais insumo, muito mais informação, né? E isso tá bem assim pro futuro, né? Com essa pandemia a gente viu, a saúde mental ficou muito em voga. Então, se não tiver nenhum programa de saúde, bem-estar, né, que você possa dar um canal do colaborador para ele fazer não digo uma terapia, mas um plantão psicológico lá, ou um aconselhamento psicológico dentro da empresa para sanar essas dores, né? Teve um problema ali, o chefe gritou, brigou, teve um cliente que perdeu, que ele ficou estressado, ele ficou nervoso, começou a chorar, não sabia o que fazer, ter uma profissional ali para poder acolher. Sim. Né? Então, isso aumentou essa procura, então esse cargo, né? Sim. Vai ser Seria um líder de felicidade no trabalho, né? Um gestor de felicidade no trabalho. Gestor de felicidade no trabalho. Então, isso cada vez mais vai ser preciso dentro das empresas. E foi como eu falei, se a empresa não fizer nenhuma intervenção, por menor que seja, né? Isso vai degringolar a empresa. E muitas das vezes me lembrou agora, né, do fato de você poder desconectar. Porque agora todo mundo home office, online o tempo todo, e aí o seu chefe te manda uma mensagem às 8 horas da noite, aí você fica, responda ou não responda? Ai, meu Deus, se eu não responder, eu vou perder emprego, porque ele vai falar que eu não tô engajada, que eu não tô nada. Aí vai lá e responde. Aí fica, vou ver meu e-mail 10 horas da noite, que tem o cliente urgente amanhã. Sim. E fica nessa neura. E é isso, assim, são esses detalhes que impactam nessa felicidade, né? Não tem jeito, é isso. Pode ter a melhor ferramenta, pode ter lá práticas super legais, mas se esse tipo de coisa acontece, isso impacta na experiência e impacta mesmo, né? Não é mimimi, é verdade. Como a gente tem visto pessoas sofrendo e tendo a saúde mental afetada nesse momento, né? A gente passou agora pelas Olimpíadas, em que teve lá o caso da Simone sendo bem representativo sobre esse tema, né? Uma pessoa que sofreu e sofre com essa questão, e que bom que a gente tem esse momento de visibilidade para esse tema, né? Que bom que a gente tem um momento em que tem pessoas corajosas que estão lá, né, topando falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu sempre tento trazer a reflexão, ok, que legal que essa pessoa tá lá trazendo isso à tona, mas eu não acho que é só uma questão de coragem, né? É uma questão de saúde, né? Assim como qualquer outro problema de saúde, é um problema de saúde, é uma questão, né, do corpo mesmo, né? Uma questão da saúde do ser humano, e tem que ser tratada como qualquer outra. Se uma pessoa sofre um acidente e fica em possibilidade de andar, né? Qual o olhar que a gente tem sobre isso? A mesmo caso se a pessoa tem um problema de saúde mental. Isso vai impactar diretamente, né, a tomada de decisão dela, a segurança dela de trabalho, né? Enfim, a relação dela com as pessoas. Você falou sobre isso, me veio à mente aqui a palavra autoconhecimento, né? Perfeito. A gente vive um momento em que as pessoas começam a ter muito mais essa consciência, né, de pensar em si, refletir, né, e falar assim, até onde eu vou, né, qual o preço que eu vou pagar para ter esse resultado e chegar nesse objetivo, né? Exato. A gente vive sempre sob a pressão de estar feliz o tempo todo nas redes sociais, das fotos bonitas, e já tá bem batido esse tema e esse assunto do que a gente apresenta, né, no que tá virtual e do que é a nossa vida, né, real. Mas o quanto que é importante a gente reforçar essa questão do autoconhecimento, né? Sim. Da gente parar e refletir, né? Até que ponto a busca pelo sucesso ou objetivo profissional financeiro tá gerando impacto no seu bem-estar, né? E na sua felicidade. Então, e o RH tem a obrigação de levar essa discussão para dentro da empresa. A obrigação. É um tema que, se essa área, né, não levar, é possível que ninguém leve, sabe? O RH, ele pode estimular o líder a fazer isso, assim como o líder pode estimular o RH a fazer isso, mas
o RH tem que estar envolvido nesse processo. Eu vejo dessa forma, porque senão isso vai ficar para segundo plano. E não tem como, isso impacta os resultados do próprio RH. Como a gente estava falando aqui, o recrutamento e seleção é penalizado por isso. A pesquisa de clima, a própria desenvolvimento da liderança. Então é muito tomar para si esse processo, né? Se os meus colaboradores não têm um autoconhecimento legal, é o meu papel melhorar isso de alguma forma. Dando ferramenta, dando treinamento, gerando discussão, né? Colocando ele como protagonista desse trabalho. Tem muitas ferramentas hoje que eu acho que o RH pode usar. O acesso à informação está cada vez maior, né? Então, use dessas ferramentas para poder trazer essa discussão para dentro da empresa e, a partir disso, gerar dados e gerar prática, né? Porque você leva lá esse tema. Vamos falar aqui sobre autoconhecimento. Então, talvez você pense num assessment, ou pensa até mesmo numa troca das pessoas se conhecerem do grupo, né? Fazer ali um mapa mental, mapeando o que você tem em cada área da sua vida. Família, trabalho, valores. Eu acho um exercício super legal para autoconhecimento. Gerou essa informação, né? Os colaboradores perceberam isso. Recolhe feedbacks. Né? Ver como é que foi a assertividade, se eles gostaram, o que levou daquilo ali. E depois comece a medir isso. Esse exercício melhorou algum dos pontos que é avaliado? Esse exercício melhorou a liderança? Esse exercício melhorou essa questão do até que ponto eu vou? Né? Até quando eu tenho limites? Porque eu acho que isso está ligado também ao autoconhecimento. Está ligado a isso que você comentou de... até onde eu vou para chegar nesse objetivo que eu tracei aqui, né? Qual é essa linha tênue? Ter clara quais são as suas prioridades, né? Assim, e entender o impacto, né? Do que você busca para essas prioridades e até onde você vai deixar o seu chefe, né, ser abusivo com você verbalmente, né, até que ponto a questão da remuneração está impactando sobre o tempo que você tem com a sua família, sobre a sua vida pessoal. E cada dia mais a gente tende a valorizar isso, né? Sim, perfeito. A gente fala de salário emocional, né? Que não é dinheiro, mas que está ali fazendo a diferença. E que é hoje considerado por muitas pessoas, conforme a gente falou. Isso é um tema que está em voga, sim. Eu participo de fóruns de remuneração e a gente tem visto isso realmente virando uma prática e sendo mapeado, porque é uma necessidade. Né? Tem muitas coisas que compõem isso hoje. É óbvio que a gente tem uma questão de sobrevivência, né? Tem que olhar isso de forma mais ampla, mas por outro lado é uma questão de... É isso, a saúde mental também é sobrevivência, né? Também é um tema tão importante quanto qualquer outro. E Tayla, quando a gente pensa nesse cargo, né? Nessa ocupação, quais seriam assim, as principais atividades dessa pessoa? Se ela tivesse ali responsabilidades principais, o que você nomearia que seriam as responsabilidades desse cargo dentro de uma empresa? Primeiro, observar como que estão os colaboradores, né? Fazer essa medição com as ferramentas que eu trouxe para identificar se realmente aquele funcionário está engajado, está satisfeito, tem algum problema emocional, né? Como é que está a saúde mental dele e poder identificar o que ele precisa para melhorar essa produtividade e essa sustentabilidade da empresa, né? Então, o primeiro passo é esse, é mapear, né, com essas ferramentas e ter uma conversa, né, um a um, tete a tete ali com ele, para identificar o que realmente ele precisa, né? Ver se ele está satisfeito, o que mais que ele pensa sobre o futuro da empresa, o que ele pensa sobre ele, né? E desmistificar um pouco essa história de psicoterapia para maluco. Né? Sim. Então, o gestor de felicidade, ele pode trazer como primeira intervenção uma roda de conversa sobre esse tema, que a terapia ajuda muito. Né? Não só para a pessoa que está com problema, mas também para a pessoa que não tem problema, mas que quer alcançar um objetivo. Mudar de cargo, aumentar o salário, né? Fazer alguma coisa para a própria vida pessoal dele. Então esse é o primeiro momento. Depois ele vai ficar mapeando quais são os pontos de contato, o UAU, que a gente chama, né? Que é dar aquele ápice, e os pontos de contato que são né? Aquela coisa ruim, que precisa ser melhorada. Então ele vai observar isso e vai levar para o líder, para o gestor da RH, para a diretoria, ações práticas para melhorar isso. Perfeito. E ele pode envolver outras pessoas da empresa para tocar isso, né? Sim. Inclusive o próprio RH, se essa pessoa não for parte da RH. Não é um trabalho solo. Sim. Né? É sempre em equipe, até porque 2 braços só não vou conseguir fazer tudo. Né? E ele também, como uma pessoa, se for consultor externo, uma pessoa nova ali da empresa, não vai conseguir identificar todos os gaps no primeiro momento. Sim. Então ele vai precisar de gente que realmente esteja afim e com vontade de falar dos problemas para ele poder agir.
né? E trazer essa segurança psicológica, né? Dizer assim, nossa, eu tô aqui né, imparcial, eu preciso saber do que está acontecendo para melhorar isso. É um papel muito chave dentro das empresas, assim, e quem está aí ouvindo a gente, que talvez não tenha uma estrutura tão grande, que não conseguiria ter um cargo para isso, né? Distribui isso dentro da equipe, né? Ou pega alguém que é do RH ou é uma liderança mais participativa e coloca essa responsabilidade, né? Algumas dessas responsabilidades para compartilhar isso com essa pessoa, porque se ninguém está tendo esse olhar, a gente sabe como o RH é atribulado, como sempre tem milhões de coisas para serem feitas, né? Se isso não começar a ser parte dessa agenda do RH, isso não vai virar uma realidade e a cobrança vai vir e vai vir pesada, né? Eu acho que no curto prazo, porque hoje a gente já vê empresas sofrendo com isso muito, mas eu acho que a tendência, se ela não tiver alguma ação que cuide disso e que mapeie, é piorar, né? Então, é isso, é aquela coisa, se você tivesse que fazer uma matriz ali das prioridades, uma matriz Gucci, né? Então, é grave, é urgente e a tendência é piorar, sabe? Então, assim, é pra pensar nisso agora, não é pra deixar pra depois, porque realmente eu acho que é um tema que bom que veio pra ficar, né? Porque a gente tava precisando disso, o RH, que eu acho que é uma área que durante muito tempo foi desvalorizada, que não foi vista como estratégica, né? Aquela coisa do muito intangível. E agora a gente tá falando de felicidade e trazendo uma coisa tangível para esse trabalho. E isso eu acho o máximo, porque virou uma prática que agora tem uma formação, tem ferramenta para aplicar sim, tem como medir isso de diversas formas, né? Tem como testar formatos. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, para quem tá querendo se aprofundar mais nesse tema, recomendam alguém para seguir, algum livro, algum conteúdo, algum tema? Comentem aí. Bom, eu vou indicar o instituto que eu fiz a formação, Feliciência, né, que é a professora Carla Furtado. Ah, que legal. Ela é especialista em psicologia positiva também. E, né, só para encerrar aqui, eu queria deixar uma ferramenta também que é importante, que a psicologia positiva traz para o ambiente de trabalho, né? Normalmente a gente fala o quê quando faz treinamento e desenvolvimento? A gente mapeia os gaps daquele colaborador, daquela equipe e vamos trabalhar em cima daqueles gaps para poder desenvolver. E a psicologia positiva vem trazer o seguinte: vamos trabalhar as forças desse colaborador. Quais são as qualidades dele? O que ele tem de melhor? O que ele pode ajudar no que ele faz de melhor? Então, eu tenho uma ferramenta chamada VIA, que ele vai mapear as forças de caráter e as virtudes desse colaborador de forma hierarquizada. E você vai falar assim, então esse colaborador é mais criativo, o outro tem mais perseverança, o outro consegue liderar melhor. Então, dependendo do projeto, você pode estar aqui na sua frente, um mapa ali, né, na parede, e vai falar, nossa, então vou pegar o Lucas, que ele é mais criativo, ele vai ajudar nesse projeto. Que legal. Né? A Ju é mais perseverante, então o cliente é mais, né, difícil de resolver, eu vou pegar ela que ela vai conseguir ali, né? Então, mapear isso de todos os colaboradores, fazer esse quadrinho e poder desenvolver, né, aquilo que ele tem de melhor também, não só os gaps, né? E pegar pontual, né, para poder realmente trazer esse resultado. Onde ele vai se sentir valorizado. Nossa, ele sabe qual é a minha força, ele sabe o que eu tenho de bom, tá usando isso. Né? Então você vai se sentir valorizado, você vai se sentir importante, né? Vai ter aquele sentimento de pertencimento da empresa, que você faz a diferença ali. E isso gera felicidade. A gente vem de uma cultura que trabalha em cima dos gaps, né? Daquilo que precisa ser desenvolvido e ser melhorado, né? Mas o quão importante é para o impacto na produtividade da pessoa o reforço daquilo que já é a força dela, né? Daquilo que ela já entende. É uma questão de autoestima, de valorização, né? E que gera, óbvio, melhora na produtividade, porque a gente vai estar utilizando uma coisa que já está ali, né? Gasta menos energia, né? Ela já sabe fazer, não vai precisar, né, estudar, se dedicar, né? Porque coisa sofrida não tá ali, já é dela, então é mais fácil, é mais tranquilo. E é importante que a empresa tenha isso mapeado. Né? Tem essa informação mapeada. Não foque só num plano de desenvolvimento para a pessoa baseado nos gaps, mas no reforço, né, dessas virtudes da pessoa aí. Que a empresa tem que ter esse conhecimento mapeado, né? Ela tem que ter noção disso para poder se utilizar disso no dia a dia. De repente, né? ela está sendo subutilizada em determinado setor, ela pode fazer muito mais no outro setor, se ajudar, entendeu? Então isso é importante. Isso vai impactar na autoestima e impactar nessa sensação de bem-estar. E melhora a saúde mental. Então é tudo uma caixa. E vocês comentando assim, o que vem muito pra mim de recomendação de estudo é o seguinte: eu não sou psicólogo, né? Não fiz psicologia, fiz administração. Então comecei a sentir, quando eu entrei no RH, essa falta
de um olhar da psicologia, de um olhar da ciência, talvez, da ciência humana. Então, um campo de estudo que eu comecei a trilhar, fiz formações e gostei muito, foi a parte de programação neurolinguística. E eu acho que tem muita relação com esse tema da felicidade no trabalho, com o tema de comunicação não violenta. Eu acho que a linguística, né, é um papel muito importante quando a gente fala de felicidade. Então, eu deixo essa recomendação para quem não é da psicologia ou até para quem é, porque eu acho que traz uma base talvez mais ampla desse tema para depois ela conseguir entender a relevância desse tema mais específico, sabe? Porque dá uma clareada, sabe? Uma contextualizada do todo. Queria agradecer muito a presença de vocês duas. O papo foi maravilhoso. Ó, deixa aqui a indicação pro público, O Poder do Óbvio, da Tayla, foi uma das coautoras aqui do livro. Um tema muito importante também para isso que a gente está discutindo. E fica aqui o convite para vocês que toda quarta-feira, mais um episódio do nosso podcast, Conexão Cast, meio-dia sai nas plataformas de áudio e às 18 horas sai no YouTube. A gente está aqui ao vivo interagindo com vocês, comentando, trocando sobre o tema. Todos nós aqui sempre participando. E nos vemos na semana que vem. Um abraço